Marcelo, vou passar você. Muito obrigado, pessoal. Marcelo, você está entrando no ar aí. Beleza. Avisa quando eu boto sua palestra aqui. Ok. Então, primeiramente, parabéns aí, Alberto, pela apresentação. Muito bom, muito enriquecedora. A gente falar de custo aí na pecuária, na agropecuária, é uma coisa muito importante, porque a gente depende muito do custo para chegar na margem que a gente precisa, né? A gente depende muito do mercado, os preços não são estipulados por nós, né, justamente porque a gente produz commodity. Então, essa gestão de custo é extremamente importante. E eu vou falar sobre uma forma dessa gestão de custo aí, que são as opções agro, e a forma que a gente trabalha ela dentro do Banco do Brasil, né? Para começar aqui, a atividade agropecuária é sujeita a muitos riscos. Tem algumas notícias aqui recentes, né? O poder de compra do milho frente ao frango diminui, então diminui a demanda por milho, às vezes até o estímulo a produzir frango, mercado de reposição com alta muito forte, diminuir a margem do produtor de corte, demanda de leite firme, então aumenta a demanda por milho, aumenta a demanda por soja, vai aumentar o preço aí, porque o preço do leite está firme. Outra notícia sobre preço do milho subindo, chuva de granizo no sul de Minas pode afetar a produção de café, vai comprometer preço, diminui a disponibilidade, vai comprometer preço. Isso até sobre a eficiência que você falou, essa notícia aqui sobre um conceito de produção de boi, que é o boi 777. Ele está muito aí na mídia, que nada mais é do que isso, uma busca por um índice e uma eficiência na produção na pecuária de corte. Hoje eu participei no Farming Show, de um webinar lá também, de manhã, eu achei interessante algumas ponderações que os especialistas de mercado fizeram, lembrando até do começo aí da pandemia, do Covid, que a gente vivia um momento de muita incerteza, e tinha até previsão de arroba chegar a 160 ainda esse ano. Então, o pessoal ficou muito assustado, né? Não se sabia ainda como seria o consumo da carne, o consumo interno, a demanda interna, se o nível de renda ia subir ou não. Enfim, aí acabou que o consumo subiu, o nível de renda subiu, o dólar favoreceu a exportação, então a demanda por carne ficou muito forte. Mas, aliado a isso, a gente tem hoje um custo de produção também muito alto, né? A comida está cara, a reposição está cara, o custo de diária em um confinamento está muito alto, né? Então, a gente tem esse cenário aí. E hoje, aliado a isso também, a oferta vai diminuindo, porque a gente vive hoje um menor nível histórico de abate de fêmeas, né? Ano passado a gente tinha aí pelo menos 50% dos abates eram fêmeas, hoje a gente está em torno de 30%. Aí vem se falando como será essa inversão do ciclo pecuário, né? O bezerro vai cair, quando que vai cair? Muito se fala em 2022, inverte o ciclo pecuário e vai cair o bezerro, a gente não sabe. A atividade de cria, a gente acostumou muito a ter bezerro barato no mercado por especulação imobiliária. O pessoal ia abrindo terra no norte, centro-oeste do país e colocava vaca lá, colocava 100 vacas. Se ele tirasse 20 bezerros, 30 bezerros para vender, estava bom. E não tinha custo. O custo era muito baixo. O que eles estavam visando era a valorização imobiliária ali. Então chegava muito produto mais barato no mercado. Hoje o produtor de cria está especializando, está investindo, está intensificando, então talvez ele não vai aceitar esse bezerro mais barato. Enfim, então é muita coisa aí muitas incertezas que a gente tem no mercado e que a gente tem que trabalhar com elas, né? Por que mitigar risco? A gente, enquanto produtor, por que a gente precisa mitigar risco? Para ter previsibilidade de receita e estabilidade de renda, né? Qual o preço que a gente vai ter do produto, qual o custo que a gente vai ter na aquisição de insumos, né? Maior controle de fluxo de caixa e capacidade de pagamento. Então, se a gente tem um controle aí da movimentação, como que a gente pode aproveitar oportunidades, né? Igual às vezes apresenta essa zona de compra que você mostrou, aí o produtor faz uma compra grande de milho, por exemplo, ou de bezerro, né? Tranquilidade para a empresa a céu aberto, né? O produtor vive aí essa incerteza
24 horas por dia. Então, se a gente consegue mitigar um risco de preço, consegue mitigar, ter uma certeza de uma margem que a gente pode ter, o produtor vai chegar em casa tranquilo no final do dia, vai ter condição de ter mais tranquilidade. E proteção do plantio à colheita também. A gente vai ver outras formas de proteção além do contrato de opções. Então, o que o banco tem disponível? Sobre risco de produção, o banco tem o BB Seguro Agrícola, o Proagro, que seguram intempéries na produção agrícola. Risco de preço, que a gente vai falar hoje, tem as opções Agro, BB, e o termo de mercadorias. Risco de preço e produção, o BB Seguro Agrícola Faturamento, ele segura a produção e a receita. É um produto muito interessante que a gente tem disponível. E o risco cambial. Muitas dessas commodities, elas são comercializadas em dólar. Então, a gente precisa ter essa indicação de movimento do dólar também e proteger, para não ter a segurança no preço em real, mas quando o preço, a influência do dólar, a gente não está protegido. Então, a gente tem esses produtos disponíveis aí. Vamos falar aqui, para a gente entender melhor os conceitos das opções agro, alguns termos que a gente vai usar aqui durante a apresentação e a gente vai falar muito dele. Mas o que é a opção? Ela garante o direito de comprar ou vender um ativo, a commodity, né? O boi ou milho, que a gente vai falar mais, a um preço pré-estabelecido, que a gente chama de strike. O preço que eu quero comprar o milho para a minha produção de leite, para a minha produção de boi, eu estabeleço. Ou o preço que eu quero vender o boi, ou vender o milho, se eu sou produtor de milho, eu escolho a data futura que a gente vai fazer esse contrato e o pagamento de um prêmio, que é o que a gente tira do bolso e faz o pagamento para garantir essas condições. Então, trata-se de mercado de contrato de galpão registrado na CETIP, garante maior flexibilidade e liquidez nos contratos. E os strikes e vencimentos são referenciados pela Bolsa de Valores. É importante a gente saber disso, mas a gente vai falar mais à frente do referência de preço. Tá? Então, o que o banco tem disponível de commodities agropecuárias para fazer contrato de opções? Hoje a gente vai falar de boi gordo e milho, mas a gente tem soja também, café, arroz, algodão e açúcar. Então, o produtor de café, o produtor de soja que estiver acompanhando a gente aí, vai poder entender o movimento do contrato de opções e também usar, que o raciocínio é o mesmo. Tá? Quem pode contratar? Qualquer participante da cadeia do agronegócio pode contratar. Então, produtor rural, agroindústria, cooperativa agropecuária, frigorífico, beneficiadores, laticínios, de mamanda caducano, participa da cadeia agro, é cliente BB e está com cadastro atualizado, a gente pode contratar. Como que funciona o custo? O prêmio total, que é o dinheiro que sai do bolso da gente, como que ele é calculado? É a quantidade do produto, sacas, se for milho, se for soja, se for café, ou arroba, se for boi, o preço unitário da arroba ou da saca e o câmbio. Então, a gente chega aí, o preço vai variar de acordo com o strike, que é o preço que a gente garante, com o câmbio e com o vencimento do contrato. Em regra, quanto mais longe é essa proteção que a gente faz, esse seguro que a gente contrata, mais caro vai ser o prêmio, maior vai ser o valor do prêmio. É mais ou menos um tiro ao alvo que a gente for comparar, quanto mais longe do alvo, mais difícil acertar. Então, fica mais caro para a gente garantir aquilo ali. O que a gente tem? A gente vai falar hoje de milho e boi. E os dois são referenciados na B3 e são contratados em real, e a medida do milho é a saca de 60 quilos e do boi a arroba. Uma coisa interessante aqui, na concorrência, né, quem trabalha aí com as opções, a gente tem contrato com tamanho padrão de 450 sacas de milho. Então, se o produtor quer fazer um seguro de 200 sacas, ele tem que fazer no mínimo de 450. Se o produtor quer fazer um seguro de 500, 600 sacas, ele vai ter que fazer ou 450 ou 900. No Banco do Brasil, a gente trabalha com esse valor fracionado, um mínimo de 200 sacas, e a partir disso aí, qualquer valor. 201, qualquer quantidade, 210, 250, a gente consegue contratar.
E no boi gordo, é a medida, na concorrência a gente tem aí o contrato padrão de 330 arrobas, mais ou menos em torno de 20 bois, né? No Banco do Brasil, a compra mínima de 50, e a gente vai fracionando, 51, 53, 55, 80. Então, no mínimo, a gente aí segurar 8 bezerros, se for para garantir uma compra, ou 2 ou 3 bois para garantir uma venda. Então, a gente tem isso aí disponível desde o menor produtor, do pronafiano, do cliente com a produção muito pequena, até o grande, até o mega produtor, a gente consegue atender. Então, os conceitos, os dois tipos de opções. É a put, que é uma opção de venda. A gente garante um preço de venda, faz uma proteção contra a baixa. Então, a gente produz milho, por exemplo. A gente está vendo um cenário aí que pode ser que abaixe o preço, a gente não sabe como está a demanda vai aumentar, vai diminuir, o dólar vai aumentar, vai diminuir, enfim. A gente está com expectativa aí, a gente sabe do custo de produção e a gente quer proteger um preço mínimo que garanta esse custo de produção e garanta uma margem. Então, a gente faz um contrato de put. Quem vai fazer? O produtor, a cooperativa. E a call é a opção de compra. Garantia é o preço da compra. A gente se protege contra a alta. Um produtor de leite, por exemplo, que usa muito milho, ele pode fazer uma call de milho para garantir um preço máximo. Assim, ele garante, sabe do custo de produção e da margem que ele vai ter. Quem vai fazer isso? Até o frigorífico faz muito para garantir preço de boi que ele está comprando. Então, é uma ferramenta bem diversificada. Produtor, agroindústria, processador, frigorífico, beneficiador também participam desse mercado com opção de call. Tá? Então, para a gente entender aí as perspectivas de mercado, hoje o Alberto falou muito bem aí sobre o custo, né? A gente garantir o custo, ter um custo de produção forte, e a gente na palma da mão, né? Um custo de produção na ponta da caneta. E a gente vê muito assim, a gente tem que tentar buscar um custo, diminuir o custo, atacar o custo, porque a gente tem pouca previsibilidade de preço de venda, pelo menos manter a receita, a gente aumenta o lucro. Mas a gente vê muito produtor atacando o custo, às vezes o leite, anunciou uma queda no preço do leite, corta a ração. Aí ele vai diminuir muito a receita e provavelmente vai ter um prejuízo. Então a gente tem que estar ciente disso aí, estar com o custo na ponta da caneta e trabalhar ele de forma a aumentar o lucro e não a diminuir o lucro, trabalhando relação de custo e receita. E o que a gente vê para o mercado hoje? Hoje o mercado da pecuária de corte, da pecuária de leite, está sinalizando um momento muito positivo, muito otimista, né, de preços altos, a demanda, até enquanto a população está capitalizada, a demanda vai seguir firme, então a gente vai ter um cenário de alta, mas o mercado é muito volátil, né? A gente está à mercê aí, tem a globalização, qualquer coisa que acontece longe aí, a gente sente aqui perto, então a gente tem que estar atento a isso tudo. Então vamos entender um pouquinho do cenário de uma put boi gordo. Esse aqui, ó, é um contrato que tinha disponível no Banco do Brasil no dia 5 de maio. No dia 5 de maio, eu podia contratar uma proteção contra a baixa, garantindo um preço mínimo da arroba de R$ 194. Igual eu falei no começo, nessa época de 5 de maio, tinha previsão aí de arroba e até a 160, a demanda interna estava fraca, muito laticínio estava indicando o produtor a parar de tratar a vaca, a secar a vaca. Então, a gente ainda tinha muita incerteza quanto ao mercado interno. Até um caso interessante ali na minha região, lá em Montes Claros, Mirabela, a gente os açougues não estavam conseguindo vender carne. Então, aquele produtor que vende uma novilha, 2 vacas, ele estava com dificuldade de escoar esse animal para abate. Então, esse era o cenário no dia 5 de maio. Então, o que acontece? A gente vê o strike, que é aquele preço que a gente está garantindo, R$ 194. O prêmio, o cenário é muita incerteza. Para novembro, para o vencimento em novembro, está um pouco longe, são 6 meses.
Então, o prêmio de R$10. Qual que é a conta que a gente tem que fazer? O produtor que tem ali o controle de custo, ele vai garantir 194 e vai gastar R$10 para garantir esse valor. 184, eu tenho margem? 184, eu consigo ter uma lucratividade dentro da minha atividade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, que o produtor tem que se fazer. E ele tem que ter a resposta. Se 184 remunerar a atividade dele, então é viável fazer essa opção, fazer esse seguro de preço. Então, o que aconteceu? Dia 5 de maio, eu fiz o seguro do preço a 194. O mercado estava aqui a 200 e pouco no dia. Aí, em junho, normaliza a demanda, o dólar sobe, o mercado externo fica muito voraz aqui na nossa carne. O auxílio emergencial dá um poder de compra muito forte para a população. Aqui em agosto, a gente chega no pico desse ano aí de 228, 229 reais por arroba. E aqui a gente tem o cenário que é o mercado futuro está traçando, setembro, outubro e novembro, fechando aí próximo dos 230 reais. Né? Então, dentro da normalidade, no fechamento do contrato em novembro, não vai acontecer nada. O produtor tinha garantido ali, ele pagou o banco para garantir o valor de R$ 194 reais, e o mercado está pagando acima, o preço superou a expectativa dele. Então, a gente não vai fazer uso do seguro, o contrato virou pó, não aconteceu mais nada. Um contraponto aí é que no mercado futuro, quando a gente trava um preço, se o produtor que travou a 194, ele vai ter que pagar essa diferença, ele vai ter um ajuste diário que vai ajustando todo dia, ele vai pagar a diferença, ele vai receber os 194. Com a put, ele vai participar dessa alta, porque ele não vai pagar nada, o contrato virou pó. Agora, no mesmo cenário, o mesmo contrato de opções aqui, uma put boi gordo no dia 5 de maio, com strike a 194 e um prêmio de R$10. A demanda normalizou, o dólar ficou mais forte, favoreceu nossa exportação, a demanda externa está muito forte. Aqui a cotação de agosto. Aí a gente vem para setembro, veio uma outra carne fraca, outra operação carne fraca, derruba arroba. Veio uma aftosa, derruba a arroba nossa aqui. Veio uma vaca louca, joga a arroba nossa para R$180. É o cenário que o mercado está mostrando? Não, mas pode acontecer? Pode, né? A gente já viu isso acontecer outras vezes. Então, a gente tinha segurado um preço de R$194. A cotação no dia do fechamento foi 180. O que aconteceu? O preço ficou abaixo da expectativa. Então, houve um sinistro, né? Comparando aí com o seguro de carro, por exemplo, houve um sinistro. O BB vai creditar essa diferença, o Banco do Brasil vai creditar essa diferença na conta. Então, ele vai vender lá no frigorífico, né? Considerando o diferencial de base, a diferença da região dele para B3. Ele vai vender no frigorífico aí a 175, 180, que seja, e vai receber mais R$14 do Banco do Brasil, garantindo esse preço mínimo que ele segurou de 194. O que a gente tem hoje disponível para o boi? Isso aqui o banco disponibilizou hoje, 19/8, às 9h13 da manhã, pelo cenário atual. Né? A gente tem strikes aí entre 222 para abril, 221 para novembro, 219 para dezembro. Então, é a mesma conta que a gente tem que fazer. A 221, eu pago R$5. Então, eu vou receber líquido aí 216. A 216, eu sou bem remunerado, eu vou estar protegido de uma oscilação do mercado? Então, a gente vai fazer. É isso aí, é essa análise que a gente tem que falar. Esses preços e prêmios aqui são indicativos do horário, tá, gente? Porque a arroba vai variando. Hoje mesmo houve uma queda de 0,5% na arroba no final do dia, então esse preço aqui do futuro e o prêmio que é cobrado vai variando, tá? Essa é a posição de hoje de manhã, às 9h13 da manhã. Agora vamos simular um cenário do call de boi gordo. O que é o call de boi gordo? A gente protege contra uma alta de preço. Quem que vai fazer esse contrato? O frigorífico faz esse contrato para garantir contra uma alta e o produtor que trabalha com recria engorda ou com confinamento. Porque
o preço da reposição vai ser proporcional ao do boi. Então, ele garante se ele vê um cenário de alta, ele garante um preço da reposição. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Mesmo contrato, mesmo cenário, dia 5 de maio, mesmo cenário que eu já retratei. A gente contratou esse seguro aqui contra alta, pagando no máximo R$ 204 por arroba, a um custo, a um prêmio de R$ 9,48. Começou maio, junho, começou a normalizar a demanda, auxílio emergencial, população com dinheiro para esses produtos essenciais, demanda externa muito alta, a China com apetite muito forte. A gente chegou aqui em agosto, preço máximo até agora, setembro, outubro, novembro, o preço do mercado futuro. Dentro da normalidade do que a gente espera, a gente chegando em novembro com esses valores, a 228,65, o que vai acontecer? Eu garanti a 204. 204 é menor do que 228. Então, houve um sinistro. A compra do produto, do boi, do bezerro, do que eu planejei, vai ficar prejudicada. O banco, o contrato vai te remunerar essa diferença. Então, a gente vai receber aqui na conta, pelo sinistro, os R$ 24. O que isso significa? Na reposição, na compra de um bezerro aí de hoje de R$ 330, você vai pagar 305, porque você vai receber esses R$ 25 na conta. Tá? Uma simulação que eu fiz aqui, para essa call de boi gordo, para quem trabalha aí com 100 bois, por exemplo, quem trabalha aí com 100 bezerros, uma compra de 100 bezerros, desculpa, é em torno de 600 arrobas. A R$ 24 cada uma vai dar mais ou menos 14.790. Isso aí é o salário de um ano de um vaqueiro que você deixou de ter que tirar do seu bolso e garantindo o preço, garantindo o custo. Né? Isso aí é muito significativo na produção, no custo de produção. Né? Agora, uma call de boi gordo, mesmo cenário, a 205, a gente protegeu contra a alta a 204, desculpa, pagou o strike 204, pagou um prêmio de 9,48 no dia 5 de maio. A demanda interna veio forte, veio a exportação, veio o dólar subindo, a demanda aquecida, a gente chegou no pico de agosto, a mesma coisa. Mas aí, aquele cenário que eu falei, veio outra carne fraca, veio outra aftosa, veio vaca louca, o preço caiu lá embaixo, R$ 180. É o que o cenário está mostrando, essa queda? Mais uma vez, não, mas pode acontecer, o mercado, a gente não controla o que vai acontecer nesse mercado para frente. Então, o que aconteceu? Eu garanti que ia comprar um preço máximo de 204 do boi. O preço chegou a 180. Então, o produto ficou mais barato do que eu garanti. Não há sinistro, não há exercício, o contrato virou pó. Tá bom? Acabou. O que a gente tem disponível hoje, no mesmo horário, ó, 19/8, às 9h13, de call boi gordo. A gente tem aí 228, strike de 228 para novembro, strike 229 para dezembro. O que a gente espera do mercado? Como é que vai estar isso aí para essa época? Quando que eu vou fazer a reposição? Essa conta a gente tem que fazer para saber quanto que vale a pena e como que vale a pena fazer essa proteção. Outro detalhe aqui, esses contratos aqui são exemplos, tá? São valores reais, mas são exemplos. O banco consegue uma data diferente dessa aqui, o produtor, o cliente tendo necessidade, o banco disponibiliza também, tá bom? Agora a gente fazer um contraponto com o milho também. Uma call de milho, quem que vai comprar essa call de milho? O produtor de leite, que usa muito milho na ração, o produtor de corte, seja ele de cria, seja de recria ou engorda, que faz um sistema mais intensivo, que a gente está vendo essa necessidade de intensificação. Então, o produtor de milho, o pecuarista que compra milho, vai fazer a call de milho. Mesma coisa aqui, ó, mesma data. Todos os contratos que eu simulei aqui são do dia 5 de maio. A gente não sabia da demanda, como é que está, a demanda interna, o milho safrinha entrando no mercado, o que vai acontecer, tinha essa incerteza, como é que ia ficar o preço. A gente não sabia se ia cair, a expectativa era para ficar abaixo.
mas a gente fez o seguro do preço, protegeu a R$ 47,50. Pagou R$ 2,83 para garantir um preço máximo de R$ 47,50. Veio a safrinha, o preço caiu, veio a demanda forte, a pecuária crescente, o dólar barato, o real barato, então a demanda muito forte. Chegamos aqui em setembro, outubro, e o mercado futuro para novembro está em 58,43. Está acima do que eu segurei. Então, eu vou receber na conta, por saca, esse valor de diferença, de R$10 e pouco. É uma diferença por saca, né? Num contrato aí, a gente simulando um produtor que tem 100 bois preso, por exemplo, ele vai comer 8 quilos de ração, vai ser 5 quilos de milho por dia. Então, em um mês, ele vai gastar em torno de 250 sacos de milho, para a gente ter uma comparativa. O que fez esse contrato aí, o produtor que fez essa proteção, ele vai receber na conta R$ 2.732,50, referente à compra dele de um mês. É mais ou menos o salário de 2 tratadores, que ele não precisa arcar, tirar do bolso, porque ele tinha o custo já garantido. Então, ele tem essa segurança. Outro, mesmo contrato de milho, simulando um cenário pior, a gente, mesmo strike, R$ 47,50, a gente garantindo um preço máximo de R$ 47,50, pagou um prêmio, tirou do bolso R$ 2,83 por saca. Veio a safrinha, baixou o preço, a demanda muito crescendo da pecuária, exportação, preço alto. Aí vem aquele cenário que eu simulei, que se Deus quiser não vai acontecer, mas pode acontecer. A carne fraca, a aftosa, a vaca louca, enfim. O preço do milho caiu lá para R$ 42,00. Eu segurei a 47, o mercado está 42, então eu comprei abaixo de 47. Virou pó o contrato e não tem mais nada a ser acertado. O que a gente tem de call de milho disponível hoje? Às 19/8, hoje, dia 19/8, às 9h13. Strike de R$ 60,00 para setembro, strike de R$ 60,00 para novembro e R$ 59,00 para março do ano que vem. Aí a gente tendo o custo na mão, a gente vê R$ 60,00, descontando o diferencial de base aí para onde é formado o preço, que é lá em Campinas. Vale a pena para mim eu pagar esse R$ 1,77 para eu garantir esse preço de R$ 60,00? Aí é o que a gente tem que analisar para fazer esse contrato. Lembrando que o milho contrata a partir de 200 sacas, então atende aí a pequeno produtor, médio produtor e grande produtor. E da put de milho, produtor que planta o milho para vender. Simulei um contrato aqui também, o mesmo cenário, 5 de maio, aquela incerteza que a gente tinha em relação à produção, em relação à demanda, não sabia do preço. Então, eu como produtor de milho, eu analisando o meu custo, eu falei, R$ 43,00 me remunera. Paguei R$ 2,15 na saca para segurar esse preço. Então, deu R$ 41,00. Está remunerador, então eu vou segurar esse preço. Fiz a put. O mercado foi caminhando e a previsão do mercado futuro, 58,43. Eu estou bem acima, remunerado bem acima do que já ficava bom para mim, então não acontece nada, o contrato vira pó. No cenário negativista aqui, né, mesma coisa, 5 de maio, as incertezas do mercado da época, a gente chegou aqui, vaca louca, febre aftosa, operação da Polícia Federal, carne fraca, enfim, caiu o preço. Foi para 41, minha expectativa era 43, então eu recebo R$ 2,00 automaticamente na minha conta. E chego nos 43, que é o que eu segurei, tá bom? O que a gente tem de put de milho disponível para o produtor de milho aí, garantir um preço mínimo? 56, 58, para esses vencimentos aqui, novembro, janeiro e março. Esses valores aqui de preço e prêmio são para esse horário, 19/8 às 9h13. Outros vencimentos a gente consegue disponibilizar e o valor aqui vai oscilando ao longo do dia. Hoje, por exemplo, o milho teve uma alta muito forte no mercado, de mais de 2%, né? Para um dia é muito significativo. Então, voltando aqui àquele conceito inicial,
a gente tem que entender muito do custo de produção nosso, atacar ele de forma a pelo menos manter a receita ou aumentar para a gente aumentar o lucro. Se a gente atacar o custo, diminuindo a receita, a gente vai ter prejuízo, não é isso que a gente quer. Então, para trabalhar com o mercado de opções, ele é bastante simples, mas a gente precisa entender o mercado, entender o que o mercado está indicando, para aproveitar essas perspectivas e garantir a margem, que é o que a gente vive de margem. Preço alto com um custo maior, não põe comida na mesa da gente, não, na mesa do produtor, não. Então, a gente tem que ter esses conceitos de custo, a receita e para trabalhar com lucro, para saber como usar o contrato de opções. Qual o preço a considerar? Eu falei muito da cotação ali, então a gente não precisa apresentar nota fiscal ou contrato de venda da produção. Totalmente, a finalização é totalmente financeira, não tem troca de produto, não há entrega física do produto. E o valor é sempre o da referência da bolsa escolhida. No caso do boi e do milho, é a B3. Benefícios e vantagens? O desembolso é somente na aquisição, que é o prêmio, e é o único risco que a gente tem. O risco que a gente tem é perder o prêmio, que é o seguro que a gente pagou. Não tem outro risco. Não possui ajuste diário, que é uma característica do mercado futuro. É possível se beneficiar da alta, no caso de put. Como eu mostrei no exemplo aí, o cenário está de alta para o boi, eu garanti 194, mas fechando a 228, que é o que a gente está esperando, no mercado futuro, eu vou participar da alta, eu vou receber os 228. E é possível se beneficiar com a queda, no caso de call, que foi o caso que eu mostrei aí também no exemplo. Não impacta o limite de crédito do cliente na contratação, não existe aporte de garantias e não há cobrança de IOF em caso de ajuste positivo. Quando a gente recebe, não tem cobrança de IOF nesse valor. Então, como contratar? Você, né, o produtor, o cliente produtor, ele escolhe o ativo de interesse, o produtor ou qualquer outro participante do agronegócio, né, que a gente comentou. Escolhe o ativo de interesse, se é boi, se é milho, se é soja, ou café, ou arroz. Escolhe o ativo, define sua proteção, se é call, se é um insumo que eu vou comprar para o meu empreendimento, e se eu quero proteger contra a alta, é uma call. Se é o produto que eu vendo, o meu produto final, eu vou proteger contra a queda, é a put. Seleciona o preço, que é o strike, que é aquele preço que eu estou garantindo, e a data que eu necessito. Um produtor de milho, por exemplo, que a gente sabe a necessidade aí de milho mensal, ele pode fazer contratos escalonados a cada 30 dias, a cada 60 dias, a cada 90 dias, dependendo da capacidade que ele tem de estoque, por exemplo, né? A gente assina a confirmação da contratação e efetua o pagamento do prêmio. Pode assinar pelo celular. No celular a gente consegue confirmar isso depois que o gerente lança lá. O Banco do Brasil efetua a operação e registra o contrato de balcão na CETIP. A gente finaliza aqui o contrato de opções e fala do Banco do Brasil como a gente pode trabalhar além do custo, além dessas soluções no agronegócio. O Banco do Brasil também financia tudo que a gente tem na nossa propriedade. Tá? O custeio da atividade da pecuária, o custo mensal, aquisição de bezerro. A gente tem aí para o pronafiano, que é aquele produtor menor, até o assentado, tem linha de crédito, tem ABC para reforma de pastagem. Não vou entrar muito nas linhas não, mas reforma de pastagem, infraestrutura da fazenda, material genético na pecuária, trator, vagão forrageiro, o Banco do Brasil financia e é o maior parceiro do produtor rural no Brasil. Eu finalizo aqui, agradeço a oportunidade e eu estou aqui, Alberto, representando uma equipe muito grande de especialistas que o Banco do Brasil tem dentro do DIRAG. Nós somos quase 300 profissionais de ciências agrárias aí, espalhados por todo o Brasil, trabalhando e discutindo essa inteligência competitiva, sinalizando esse movimento do mercado para atender nosso cliente constantemente. E, além disso, a gente tem também uma equipe de empresas de assistência técnica que elaboram um projeto e cadastro dos clientes. Aqui na nossa região, aqui, do leste e nordeste de Minas, a gente tem pelo menos 50 empresas e também a gente tem
além dessas 50 empresas que trabalham junto com a gente aí também, tem a região de Caratinga aqui, que tem mais outras 30 empresas, que nosso colega Cleiton, que é o assessor de agronegócio de lá, que ajudou muito também na participação. E outra pessoa que eu agradeço muito aí, que é o nosso, dentro da nossa diretoria de agronegócio, que é o papa do contrato de opções, é o Ayrton Tomé Júnior, que ele deve estar participando aí com a gente, e ele foi fundamental na construção desse encontro aí hoje. Então, a gente encerra aqui, Alberto, e estamos à disposição para o público aí, qualquer pergunta, qualquer demanda, nós estamos à disposição aqui. Muito legal, então, muito obrigado aí pela contribuição, né, por trazer essa apresentação aí dos produtos do Banco do Brasil, essa expertise em opções, né, então eu acho muito legal isso. A gente está sempre trazendo aí conteúdo muito bom para vocês.